Irmãos, saúdo com a graça e a paz e a misericórdia de Jesus Cristo. É muito bom estar aqui com vocês, uma quarta-feira à noite. Graças a Deus estou de férias da faculdade, do seminário, e eu posso agora passar a semana em Petrópolis, de segunda a sexta. E assim que o irmão Carlos Marcos, o tio Quito, perguntou se eu estava de férias, perguntou se eu poderia estar aqui com os irmãos, prontamente me respondi que sim. E é um prazer enorme estar aqui mais uma quarta-feira com vocês. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus 28. Iremos ler o texto da grande comissão, um texto famoso, um texto conhecido por todos nós. Mateus 28, a partir do versículo 16 até o versículo 20. Pretendo conversar um pouco, poucos minutos com os irmãos sobre esse texto. E eu acredito sim que Deus está aqui nesse local, nessa quarta-feira, com poucas pessoas, mas assim como a irmã Geirs falou que caminhamos com Deus, Ele está aqui nesse momento, Ele pode tocar o seu coração, Ele pode transformar a minha e a sua vida nesta noite. Então, gostaria de pedir aos irmãos que acompanhassem comigo a leitura a partir do versículo 16 do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque nesse momento temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e temos a oportunidade de ler a Tua Palavra livremente. Obrigado porque a Tua Palavra toca os nossos corações e transforma ele. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa se fazer presente, real nessa noite aqui. Que nós possamos escutar a Tua voz. Não seja Pedro falando, mas que seja o Senhor falando através do Pedro. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já percebi algumas vezes aqui na igreja que por ter crescido aqui, o irmão Carlos Marcos ou o tio Quito, sempre que vai falar meu nome, não sabe se fala Pedrinho, se fala Pedrinho, se fala PP, se fala Pedro, irmão Pedro, seminarista Pedro, não tem importância nenhuma. Vocês podem me chamar da forma que vocês bem entenderem. O importante é eu entender. Da mesma forma que eu não sei se eu chamo de irmão Carlos Marcos, se eu chamo de tio Quito. E é uma bênção estar com os irmãos e estar em família com os irmãos. Da mesma forma que quando Jesus ele volta aos discípulos, ele volta a entrar em contato com os discípulos, esse sentimento parece muito real, que eles estão em família. A gente vê que no versículo 16, começa falando dos 11 discípulos, foram para a Galiléia, para o monte em que Jesus lhes indicara. Mas se a gente subir um pouco no texto, a gente vai ver que não foi Jesus que falou diretamente para os discípulos, para eles irem para a Galiléia. A história da ressurreição de Cristo é com as duas Marias indo para o túmulo de Jesus, e elas sim viram que Jesus estava ressurreto, e Maria então avisa aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. As duas Marias então, elas falam com os discípulos o lugar aonde eles têm que ir. Dessa forma então, não foi Jesus diretamente que falou com os discípulos para eles irem para tal monte na Galiléia. É interessante pensar que a caminhada com Jesus na terra, com os discípulos e com aquelas duas mulheres, ela se fez tão presente, tão nitidamente para aquelas pessoas, que a relação deles era quase de família. Uma confiança muito grande. Por exemplo, nesse momento, os discípulos escutaram o que Maria falou e acreditaram nela a tal ponto de o texto bíblico nos falar que Jesus enviou eles para tal lugar. Jesus não falou com eles diretamente, mais uma vez, falou com Maria, mas a intimidade deles era tão grande que eles confiavam em Maria o suficiente para saber que Jesus estava usando Maria naquele momento para eles irem para aquele local.
O versículo 16, então, começa com essa ordenança, começa com esse direcionamento de Jesus para aqueles que estavam ali, para aqueles discípulos. Vocês agora me encontrem em tal lugar, me encontrem em tal monte. O versículo 17, então, ele diz assim: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. O versículo 17, então, diz que os discípulos, eles foram ao encontro de Jesus exatamente onde ele tinha avisado onde estaria. Jesus disse que estava num monte na Galileia. Os discípulos foram para aquele local e, de fato, lá Jesus estava. Alguns discípulos, então, o adoraram, renderam graças, e outros duvidaram. Interessante ligar o versículo 16 com o versículo 17, então, porque conseguimos fazer uma análise que alguns obedeceram sem acreditar que Jesus de fato estava naquele local. Porque o versículo 17 diz que todos eles chegaram, uns adoraram e outros duvidaram. Ora, o que faz um ser humano, então, e o que faz um discípulo que andava com Jesus obedecer a ele sem ter a certeza que ele estaria naquele local? Ou sem ter a certeza que, de fato, era Jesus que estava naquele monte na Galileia? O primeiro ponto, então, que eu gostaria de destacar e levantar nessa noite é exatamente esse: que a obediência a Deus e a obediência a Jesus, ela não requer a necessidade de entender. Eu não preciso entender o que está acontecendo para, de fato, obedecer a Jesus da forma como eu devo obedecer. A gente tem exemplos muito claros disso na própria Bíblia. O exemplo de Abraão, que Deus chamou o seu filho, Deus convocou Abraão para oferecer o seu próprio filho, Isaque, em sacrifício, sem nenhum tipo de explicação muito requintada ou muito detalhada. O que aconteceria? Abraão não sabia. Deus pede seu filho e ele simplesmente vai, ele obedece. Noé também, de outra forma, quando ele constrói a arca, Deus envia uma mensagem a ele, falando que um grande dilúvio ia cair sobre a terra, que águas brotariam do chão e que a terra ficaria toda inundada, mas isso nunca tinha acontecido. Noé poderia sim duvidar, porque ele não conhecia uma realidade onde não haveria terra, só água. Dúvidas certamente pairavam na cabeça de Noé naquele momento, mas ele obedeceu, sem muitos detalhes, simplesmente porque a ordenança vinha diretamente de Deus. Se a gente analisar, então, o versículo 16 e o versículo 17, que acabei de ler, a gente consegue fazer o link preciso de que a obediência, ela não está conectada aos detalhes, mas sim à autoridade de quem dá essa ordem. O versículo 18, então, diz assim: Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nesse momento, Jesus, ele parece que sabia muito bem o que passava no coração daqueles discípulos, que uns duvidavam, que outros não duvidavam, e ele precisava de alguma forma chegar falando com todos de uma forma convincente, chegar falando com todos o que deveria ser falado. E a primeira coisa que ele diz é: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Interessante pensar que a autoridade não é algo construído. A autoridade em qualquer tipo de relação não é algo que se constrói, mas é algo dado. Um exemplo muito claro: tio Júlio, ou irmão Júlio, é o maestro aqui da igreja, é o ministro de música aqui da igreja. Quando a gente vai tocar alguma coisa, quando a gente vai ministrar o louvor de alguma forma, o tio Júlio é a autoridade nesse quesito aqui na igreja. E a gente não concordou com isso em momento algum. Foi dada a ele essa autoridade. Foi dada a ele essa autoridade. Da mesma forma que estamos procurando um pastor, enquanto não temos um pastor, uma figura pastoral, neste momento, o presidente da igreja, na figura do irmão Carlos Marcos, é a autoridade aqui na igreja. Isso não decidimos aqui conversando, isso foi dado a ele. Não só nessas relações, mas também até em coisas muito mais intrínsecas à vida, como o pai e a mãe. Meu pai é autoridade na minha vida. Minha mãe é autoridade na minha vida.
E quando é necessário puxar essa autoridade, sempre tem algum motivo, sempre tem algum sentido. Jesus não falou que toda a autoridade nos céus e na terra era dele por acaso. Ele precisava falar aquilo para relembrar exatamente os discípulos que ele poderia falar e que ele poderia mandar. Eu lembro de quando eu era criança e eu questionava meu pai. Sempre que eu perguntava, pai, por quê? Por quê? A resposta era objetiva, porque eu sou seu pai. Não precisava falar muito, não precisava dizer o porquê eu deveria fazer tal coisa, ou porquê eu deveria, naquele momento, levar o guarda-chuva para a escola. Simplesmente, eu sou seu pai, eu estou mandando você levar. E é o suficiente. Não deveria nenhuma explicação a mais ser necessária para eu passar a obedecê-lo. Jesus, então, ele evoca a sua autoridade para, nesse momento, passar algo muito importante para os seus discípulos. Versículo 19, então, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo 19 começa com a palavra portanto. Essa palavra é um conectivo que sempre está em final de frase, sempre está no final de uma ideia. Primeiro você apresenta alguma coisa, você apresenta uma ideia e você usa essa palavra portanto para concluir o que você está falando. Então Jesus primeiro ele fala que ele tem a autoridade e depois ele fala, portanto, vão. Portanto, ide. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Eu lembrei agora, eu me perdi aqui um pouco, porque eu usava muito portanto na redação do Enem, né? Raquel aí passando por esse momento, Bia também passando por esse momento de Enem. E o último parágrafo da redação, a gente quase sempre começa com portanto. Ou seja, depois de construir toda a ideia do texto, na última frase ou na última linha você escreve portanto, tananana, e acaba. Então Jesus aqui, depois de todo o seu ministério, depois de 30 anos, depois de 3 anos trabalhando e construindo a família dele com os discípulos, a última fala dele registrada é exatamente essa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A palavra vão e façam discípulos, elas estão ligadas a um tempo no português que não se encerra. Não é para a gente ir um pouquinho, ou não é para a gente ir até tal ponto, é para a gente ir. Vão e façam discípulos de todas as nações. Todas as nações também não são algumas nações. Todas as nações também não são algumas pessoas. Mas todas as nações são todos. E o segundo ponto que eu pensei nessa noite em trazer para os irmãos é exatamente que quando Deus ele te chama e me chama para irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, como fala lá em Marcos 16:15, Ele não seleciona determinados tipos de pessoa. E o que eu escrevi aqui no meu esboço é que esse terceiro ponto, Jesus nos convida a correr junto, a caminhar juntos e não correr atrás. Fazer discípulo é você caminhar junto. Quando Jesus escolhe os 12, Ele caminha junto com os 12. Ele ensina os 12. E essa caminhada requer trabalho, requer tempo, requer dedicação. E muitas vezes nós escolhemos correr atrás de pessoas. Enquanto tem pessoas que estão dispostas a aprender, que estão dispostas a conhecer mais da palavra de Deus. E quando eu estava pensando nesse sermão e nesse segundo ponto, eu pensei, o que leva então a minha pessoa, Pedro, a escolher determinadas pessoas e seguir atrás delas? Ou querendo trazê-las para a igreja, ou querendo convertê-las, ou querendo... E na minha cabeça foi muito nítido que esse não é o meu papel.
O papel de convencimento e o papel de trabalhar o lado espiritual da pessoa é todo do Espírito Santo. Nós aprendemos isso na palavra de Deus, que o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos instrumentos de auxílio, nós somos instrumentos de discipulado. Assim como Jesus discipulou os seus discípulos, e assim como Jesus nos discipula, nós somos instrumentos para espalhar esse discipulado, para espalhar esse amor, para espalhar esse ensino. Nesse momento, então, do versículo 19, em que Jesus fala, vamos e façam discípulos, Ele está convidando a mim e a você, irmão, para que nós possamos caminhar juntos, para que nós possamos caminhar um com o outro. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu era mais adolescente, eu olhava para algumas pessoas na igreja, eu olhava para algumas pessoas na escola, e não sei porquê eu entendi que eu precisava me aproximar daquelas pessoas. Ou porque elas tinham alguma coisa que eu não tinha e eu achava legal, ou porque eu ficava feliz do lado delas, e eu entendi em algum momento que eu precisava ir atrás delas, por alguma razão. Só que Jesus não nos chama em momento algum para irmos atrás de pessoas. Jesus não fala para corrermos atrás, Jesus fala para corrermos ao lado. E aí eu pensei mas e se eu tenho uma pessoa na minha família, ou se eu sou o único cristão na minha família, eu não deveria correr atrás dessa pessoa que está na minha família, que não conhece a Deus? Se meu pai, por exemplo, e a minha mãe não estão na igreja, será que eu não deveria correr atrás dos meus pais? Isso me ficou inquieto no meu coração. Ficou inquieto no meu coração porque essa não é a minha realidade. Eu cresci num berço da igreja, um berço em que todas as pessoas vêm à igreja, são convertidas. Então a minha casa, ela é uma casa dedicada ao Espírito Santo, ela é uma casa dedicada a Deus. Logo é uma preocupação que surgiu na minha mente quando eu estava lendo esse texto, quando essa ideia surgiu em minha mente. E certamente uma coisa não exclui a outra. O andar ao lado e o puxar a pessoa não exclui o fato de você se preocupar, não exclui o fato de você orar, não exclui o fato de você querer alguém tão próximo ou querer alguém tão querido que se aproxime do Evangelho e se aproxime da sua vida. Quando Jesus fala então para fazermos discípulos de todas as nações, Ele quer que andemos lado a lado com outras pessoas. Ele quer que nós possamos fazer discípulos assim como Ele nos fez discípulos. Mas isso não quer dizer que nós precisamos esquecer daqueles que estão próximos, daqueles que não querem ouvir. Mas precisamos dar mais atenção e precisamos abrir nossos olhos para aqueles que estão dispostos a aprender, que estão dispostos a terem a vida transformada. Não sei se os irmãos estão me entendendo claramente, mas há muitas pessoas que querem e estão sedentas por ouvir a palavra de Deus. Há muitas pessoas que buscam a Deus de várias formas e que, por várias razões, não encontram. E seria um peso no meu coração ser uma dessas razões que faz uma pessoa dessa não encontrar a Deus. A Bíblia ela tem histórias, 3 precisamente, de conversões. Apenas 3 histórias de 3 pessoas que se converteram na Bíblia. Fica em Atos, acho que 8, 9 e 10. A conversão do centurião, a conversão de Saulo e a conversão de um egípcio, de um etíope, que Filipe ajudou na conversão dele. Essas 3 histórias, é muito interessante que aquelas 3 pessoas estavam buscando a Deus, de formas diferentes. Vou pegar então o exemplo de Saulo. Saulo era um homem que buscava a Deus, ou pelo menos na cabeça dele ele buscava. E depois de muito tempo ele falou que ele era o Senhor dos senhores, o mestre da lei, criado aos pés de Gamaliel. Ele conhecia muito a palavra de Deus. Ele deveria ser um dos que mais buscavam a Deus. Paulo buscava a Deus incessantemente, mas da forma errada.
E quantas pessoas não estão ao nosso redor buscando a Deus, estando ao nosso lado, buscando alguma coisa, buscando alguma salvação. E nós não nos atentamos a isso porque estamos preocupados com pessoas que não querem saber do Evangelho. Pessoas que não querem saber de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de tratar essa noite, então, é para que possamos estar sensíveis a essas pessoas que querem ouvir da palavra de Deus, que querem estar sensíveis a ser modificados e transformados pelo Espírito Santo. O versículo 20, então, continua dizendo que ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O versículo 20, então, depois de caminhar junto, depois de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele nos encoraja a ensinar. E é muito interessante ele terminar falando sobre um ensino, não um ensino qualquer, mas um ensino sobre a obediência. O ensino, ele pode ser através da escola, ele pode ser através de um pai, ou ele também pode ser através de experiências próprias. Eu não consigo me lembrar, e acredito que os irmãos também não, do momento que vocês aprenderam que se vocês soltarem uma bola ou uma maçã, ela vai cair no chão. Em algum momento vocês aprenderam isso. Que tudo que sobe tende a descer. Fácil hoje a gente falar que é a gravidade que faz isso. Mas quando você tinha 3, 4 anos, você não sabia nada de gravidade. Mas você sabia que se você soltasse uma bola, a bola ia cair no chão. O ensino, então, não necessariamente ele tem a ver com alguém passar uma informação para você. Mas ele tem a ver com você prestar atenção na situação e perceber que algo vai acontecer, nitidamente. Nitidamente vai acontecer. Os cientistas, os matemáticos, os fisicistas podem até dizer e explicar de forma muito mais rebuscada. Mas uma maçã vai cair aqui se eu for um cientista ou se eu não souber ler e escrever. Não muda nada. A realidade é a mesma. A ordem da natureza e a ordem da gravidade é a mesma, não muda. E é interessante a gente pensar que nesse último versículo, Jesus ele fala para nós ensinarmos a obedecer. O que significa esse ensinar alguém a obedecer? Talvez porque nós nascemos com essa necessidade do desafio. Com essa necessidade do... Pai, por que eu tenho que fazer isso, pai? Eu não gosto disso. A necessidade do... resmungar. O ser humano tem essa natureza pecaminosa e a própria Bíblia nos afirma isso. Ensinar, então, a obedecer, é ensinar as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, é ensinar essas pessoas que já foram batizadas pelo Espírito Santo, é ensinar essas pessoas que eles precisam obedecer. E aí volta exatamente do primeiro ponto que eu estava falando, do primeiro ponto que eu disse essa noite, que é, às vezes a obediência, ela não precisa ter muitos detalhes. O ensinamento a obedecer a Jesus, o ensinamento de obedecer a Deus, ela não requer muitos detalhes. E Jesus, ele termina o texto dele falando exatamente isso. Após vocês irem e falarem do Evangelho, aqueles que querem escutar, aqueles que se converterem de fato, agora vocês precisam ensinar a essas pessoas, vocês precisam mostrar para essas pessoas que elas precisam obedecer. Obedecer sem muitos detalhes, obedecer sem muito mimimi, como meu pai diz, obedecer porque tem que obedecer, porque não sou eu, não é fulano ou ciclano, mas é Jesus que manda, é Jesus Cristo que ordena. E a promessa que Jesus termina esse texto, ela é muito simples, e ela é muito direta. Após vocês irem,
fazerem discípulos de todas as nações e batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês ensinarem as outras pessoas a observar tudo que eu vos ordenei, eu estarei com você, Jesus diz. Eu estarei com vocês por longos dias, até a consumação dos séculos, pela eternidade. Eu estarei com vocês. Essa não é só uma ordenança para a minha e para a sua vida, mas esse é o legado que Jesus deixou para a igreja do Senhor. Uma igreja que talvez esteja sem pastor há 1 ano, ou 2, ou 3, mas a mensagem de Jesus para a igreja, a mensagem de Jesus para a sua vida, ela continua a mesma. Não vai ser um pastor que vai chegar na segunda igreja batista de Petrópolis e vai mudar o que a igreja deve fazer. E não vai ser um pastor que vai chegar aqui e vai mudar o que você e eu devemos fazer como cristãos. A mensagem de Cristo, ela não muda. E ela é a mesma, desde a grande comissão, há mais de 2000 anos atrás, ou aproximadamente 2000 anos atrás. A mensagem de Jesus para aqueles 11 discípulos, porque Judas já tinha cometido suicídio, a mensagem de Jesus continua a mesma para mim e para você. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar para a gente já caminhar para o final, então, é que se Jesus manda eu e você ensinarmos alguém a obedecer, é necessário que saibamos o que é obedecer. Por que temos aula com um professor de matemática com uma pessoa que fez faculdade de matemática? Porque ele sabe dar aula, porque ele sabe a matéria, ele sabe o conteúdo, e por isso ele tem capacidade de ensinar. Quando Jesus nos provoca e nos pede para que ensinemos, tem um passo antes de ensinarmos, que está implícito no texto. É a própria obediência. Eu só posso ensinar alguém a obedecer se eu obedeço. Eu só posso mostrar para alguém como que faz se eu faço igual. Acho que aqui todos já foram filhos, com certeza, né? Mas talvez nem todos são pais. Mas é muito interessante perceber que se você fala para o seu filho fazer alguma coisa e você não faz, é difícil dele entender. E ou ao contrário é a mesma coisa. Se você fala para o seu filho não falar palavrão e você vira e começa a falar palavrão, o seu filho vai falar palavrão. Se você fala para o seu filho não mentir e você mente, seu filho vai mentir. Se você fala para os outros obedecerem a Deus, se você fala para os outros seguirem os caminhos de Deus, mas você não obedece, se você não segue o caminho de Deus, como que você vai ensinar? Há uma mensagem implícita nessa última ordenança de Jesus. Ao ensinarmos a alguém, precisamos saber o que estamos ensinando. Precisamos saber do que estamos falando. E precisamos viver uma vida na qual corresponda com o que nós ensinamos. Caminhando para o final, então, quarta-feira, na minha cabeça, sempre foi um culto onde a gente se dedica muito mais em oração. E as minhas últimas experiências aqui na igreja, porque eu estou durante a semana no Rio, então por isso eu não venho às quartas-feiras, era com os membros se reunindo para orar. Então eu queria convidar vocês para tirar talvez 2 minutos, 5 minutos, para fazer uma oração final, entre vocês. Vocês podem sentar em dupla, vocês podem sentar em trios, vocês podem já movimentando. Mas o que eu queria convidar os irmãos nesse momento é para que, como igreja e em família, comecemos já a pensar nisso. Nós temos um papel importante. Esse papel era o mesmo ontem e é o mesmo hoje. E vai ser o mesmo amanhã. Quero que esse momento, então, se a gente pode fazer isso, ou daqui a pouco eu vou lá atrás com o tio Paulo, ou com o Suru,
a gente vai fazer essa oração também, que a gente possa pensar em como a gente pode continuar fazendo o que Deus nos manda. Como que nós podemos ser mais efetivos no que estamos fazendo. Vou dar 5 minutinhos para a gente orar nesse sentido e daqui a pouco eu volto.
Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui, o Senhor está presente nessa noite. Obrigado porque podemos sentir que o Teu reino ele é vivo na Tua igreja. Obrigado porque as relações que nós temos com os nossos irmãos, nós podemos conversar, nós podemos orar, nós podemos falar dos nossos problemas, das nossas vitórias. Obrigado porque esse é um momento que nós dedicamos a Ti, Pai. E obrigado porque esses irmãos que estão aqui orando conosco, eles são, de alguma forma, um pedaço do Teu reino, nos ajudando a seguir em frente, nos encorajando a caminhar, nos encorajando a obedecer, nos encorajando a cada vez mais estar perto de Ti, Pai. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. E ela penetra até no mais profundo da nossa alma, transformando a nossa vida. Ela transforma a nossa vida de tal maneira que eu não quero mais ser o mesmo que eu era antes. Os Teus mandamentos, os Teus valores, a Tua palavra me transforma. E eu quero obedecê-la. Eu quero seguir os Teus caminhos. Eu quero ir e fazer discípulos em todas as nações, assim como o Senhor ordenou. Eu quero, Pai. Eu quero batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ensinar as outras pessoas a obedecer tudo o que o Senhor tem ordenado. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor estará conosco todos os dias, que o Senhor não nos abandonará, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Pai. Rendemos graças a Ti. Te agradecemos a Tua misericórdia e o Teu amor. Por isso estamos aqui essa noite, cultuando o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, que as pessoas dessa noite possam voltar para casa tranquilas, bem, e que possam voltar para casa refletindo em como elas podem ser mais efetivas e eficazes para o Teu reino. E só para o Teu reino. Que essa possa ser a nossa primeira preocupação como cristão e como igreja. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos lembrar disso constantemente. Em todos os dias e em todas as decisões. Abençoe a nossa família, nossa volta para casa. Isso aqui eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.